modo, nós temos aqui um sistema político necrosado. Eu tenho insistido muito, nesses tantos anos, nestas minhas falas, reflexões, intervenções, que nós aprendamos uma coisa para o campo de quem for progressista. Paremos de louvar o Estado. Isto a esquerda não aprendeu ainda. As pessoas perderam um governo e saíram sorrindo, ou então chorando, não importa com que cara saíram, mas saíram defendendo as instituições. Viva as instituições, precisamos resguardá-las. Meus senhores, são estas as instituições do capital. Quem manda na política... Quem manda na política do Brasil são 100 mil famílias. Só. O resto tem que se virar para fazer malabarismo, para convencer pessoas do povão a tentar ganhar contra o interesse dessas 120 mil famílias do capital, que vão se resumindo, chegam a um canal de televisão, chegam a um banco, 2 bancos, inclusive, porque parece que um banco é do rico e outro banco é do pobre. Só tem 2 bancos privados no Brasil. O que parece do pobre, e até o presidente disso aí eu já aprendo, porque tem cara de pobre, não tem estrutura, lastro de vida, então é um certo Lula, assim, enfim, é até presidente da República, é até presidente do banco, mas colocou no currículo que nasceu pobre, já tem um problema enorme até isso. Muito bem, estou dizendo para todos que nós temos que parar de louvar o Estado. O Estado só é o que temos, só isto. É porque não temos condição de ter poder se não for por estas engrenagens hoje. Mas não porque essas engrenagens são as maravilhosas, não porque elas sejam as excelentes. São péssimas. Para o Ciro Gomes estar aqui e não estar no Estado, vejo que o Estado é péssimo. Para estar falando com a gente aqui e, eventualmente, pedir voto depois. Não, não hoje. Não, não é isso que eu estou dizendo. E ter que pedir voto é porque nossa estrutura, inclusive de eleições, é horrorosa. Porque o Eduardo Cunha, com tudo que não saiu de lá. E todo mundo que estava no governo ótimo saiu. Aqui vai um elogio, inclusive, a seu irmão. Enfim, é um ato magnífico para a história. Ato que daqui a 200 anos, só quando tivermos uma imprensa livre, alguém vai falar, puxa vida, teve um homem. Coisas nesse nível. E agora eu quero chegar no último ponto. É o mais infinitesimal, para falar como Foucault, desses pontos. Uma das causas pelas quais quebramos toda a estrutura política hoje, também se deve ao direito. E agora eu falo aqui como professor da Faculdade de Direito mais antiga do Brasil. E nós não aprendemos a lição. O direito nos quebrou e continuamos louvando o direito e os juristas. Nós dizemos, aquele juiz, aquele interpreta o mundo de modo diferente, mas é preciso salvar o judiciário. Esse juiz não pode fazer o que fez. Aquele procurador só sabe enxergar coisas em favor de um contra o outro. Aquele ministro do STF... Parece carta viciada do baralho. Entrou por lá contra alguém, não dá. Entrou contra o outro, dá. Muito bem. Nós sabemos entender tudo isso e nós dizemos, é aquele juiz, aquele ministro, aquele procurador, aquele promotor, aquele outro. Meus senhores, é o direito. Não é aquele, aí mais ou menos de vez em quando a gente acha 3 exceções. Eu sou professor do Largo São Francisco. Eu só vou dar esse exemplo para todos para entenderem. Eu abro o lado de cá, está a minha carteira de professor da USP. A minha faculdade fez o pedido de impeachment. Eu abro lá de cá, está a minha carteira da OAB. A OAB bateu palma. Os senhores vão dizer, mas tenho eu falando de modo diferente. Mas, meus senhores, eu sou a exceção de exceção de exceção e não me tomem nem como métrica de arredondamento de nota. Eu não sou nem 0, não dá nem a 10ª casa do zero. O que eu estou dizendo é que o direito é o horror. E agora eu acabo este horror dizendo mais uma questão. Houve um tempo que o jurista era um homem diferente. Ciro Gomes não sabe disso. Eu fui fazer uma aula magna na Federal do Ceará, no velho prédio lá da Faculdade de Direito da Federal do Ceará. O pessoal da faculdade me mostrando o prédio da faculdade, me mostrou aqui, ó, essa aqui é a turma do Ciro Gomes. Quadro lá no primeiro andar do prédio, com a foto do Ciro Gomes, todos mais. Todo mundo contando por lá.
é o rapaz de terno e gravata, a moça de Itaê, esse povo é da turma de não sei quando, o outro é da turma de 1962, e etc e tal, e o outro de 93. Muito bem, jurista era alguém que não se identificava como classe econômica. Jurista era casta, e isso não é elogio, isso é até defeito, autodefeito. Mas jurista falava data máxima vênia, entrementes, por quanto, excelso pretório, colenda câmara, ninguém entendeu nada. E, na verdade, isso é burrice, porque é só uma forma de enrolar, porque não tem o que dizer. Muito bem, tanto é que essas pessoas, quando do nada elas são tiradas do chão do seu ambiente jurídico e dão para ela um microfone que até então ninguém tinha ouvido, ela fala comeloia, enfim, ela usa mesóclises, que é a única coisa que resta, é usar mesóclises. Ou seja, é uma douta ignorância. A pessoa não erra a língua portuguesa, o vernáculo vai bem. O problema é o conteúdo. Acabamos com isso, minhas senhoras e meus senhores. Hoje, juiz, quem passou no concurso para o Ministério Público, estadual, federal, quem hoje manda no país, porque manda prender um presidente da República com uma canetada, manda soltar gravação do presidente da República, e isso não é mentira, isso aconteceu. Manda soltar gravação do presidente da República, é alguém que, em geral, não tem compromisso social nenhum, mas teve um pai para pagar 3 anos de cursinho pós-faculdade de Direito. E essa pessoa ficou estudando por lá prazo do agravo, prazo do recurso em sentido estrito, o que é STJ, etc. e tal. Muito bem, esta gente, meus senhores, não tem inteligência de casta. Só tem um concurso no qual passaram, e, portanto, tem a ideologia econômica da classe média que pertencem. Ou seja, seu filho vai para Miami também. Ou seja, o que informa essa pessoa não é mais a vetusta tradição da Federal do Ceará, do Paulo Bonavides, outros mais, ou a minha, seu professor, ou a minha, que vem a velha guarda, Fábio Comparato. Hoje cheguei aqui, a Ivana está aqui, minha editora, perguntei, como é que foi o meu velho mestre Fábio Comparato ontem à noite? É o mestre e o discípulo, é um passando para o outro, ou seja, isso acabou. Hoje a pessoa, então, se informa dizendo o seguinte, minha sentença sairá no Jornal Nacional. É o agora, é exatamente este horário. O que estou dizendo para todos é que nós temos uma forma de conhecimento, hoje, do mundo jurídico, que é econômica. As pessoas simplesmente querem status econômico, de tal sorte que a pessoa nem sequer aprendeu, eventualmente, que usar terno e gravata e usar uma camisa preta com terno preto e gravata preta é quase fascismo. Nem essa estética tem mais. Então, quero dizer para todos, não depositem esperança no direito, dizendo, esses juízes foram ruins, esses ministros do STF foram ruins, eles barram golpe. Gente, é simplesmente, é reveladora uma das gravações do Renan Calheiros no ano passado, que diz, bateram na minha porta a Dilma para pedir aumento salarial 1 semana antes do impeachment. Isso é média do país, de juristas, inclusive. Não depositem esperança nisto. Não depositem esperanças no Estado, para dizer as instituições são fortes e não vão quebrar, é impossível quebrar o SUS. Meus senhores, é possível. Era impossível um golpe, foi possível, qualquer coisa é possível. Depositem esperança, então, nesta força profunda das massas, para quem, então, temos a única razão de ser, e a minha palavra de esperança. E agora eu não vou falar como sempre as pessoas falam, que nós da esquerda temos que nos unir, porque há algo que a melhor filosofia, a melhor ciência social nos ensinou, é que nada que nós falamos devemos fazer, nada disso é concreto e material. Eu vou falar uma palavra de esperança impressionante. Não é que deve fazer, não é um dever ser, é um ser. O quadro do horror do Brasil foi um descalabro tamanho e tão imediato, que em pouco tempo juntou centro-esquerda, meio-esquerda, extrema-esquerda, extremíssima esquerda, juntou com um sindicalista gay, e olhem que historicamente sindicalista cospe no chão, e gay, não sabe o que é um macacão da fábrica, e juntaram, lésbica, hipster, sindicalista, não sindicalizado, e etc, 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 porque de tal sorte é constrangedor o quadro do retrocesso, que só resta materialmente esta gente se dar a mão. Porque, observem, Eduardo Cunha é quem? O capital ou o anti-gay? Ele é os dois. Calhou assim. Deu desse modo. Marcos Feliciano é o anti-gay.
Enfim, ele se põe como tal, e assim tantos outros, inacreditavelmente, mas se põe como tal. O que estou dizendo aqui, para todas as senhoras e os senhores, é que há materialidade da união dos que sofrem no mundo. Essa materialidade é muito clara nos dias de hoje. Prestem atenção, pela primeira vez, nós não temos mais plateias nas quais as pessoas dizem: ah, mas a minha forma de ser do mundo é cultural, não é política. Quem é só cultural, quem tem lá defesa de minoria e não de luta sindical, essa pessoa está do mesmo barco, está no mesmo barco de quem luta politicamente. Estou dizendo para todos que agora paramos com o dever ser. Nós estamos, de fato, nos unindo. E de agora para daqui para frente, nós precisamos simplesmente construir aquilo que é uma tábua comum de salvação. Porque, de fato, o que dá para unificar? Gente que ficou pobre, 14 milhões de desempregados, lésbicas apanhando do Congresso Nacional, gente apanhando em nome de Deus e Jesus Cristo e coisas como tais. Ontem, vejam por que eu tenho esperança, ontem saiu uma notícia que um tal Instituto Liberal, não sei que instituto é este, fez uma declaração que é contra a física quântica e quer fazer um projeto contra a física quântica porque ela é marxista. Meus senhores, 95% dos físicos das faculdades de física do país, que não leem jornal nenhum, só leem uma revista dominical, 95% dos físicos apoiaram o impeachment. Só que só porque foi falado que eles são marxistas, já criou uma cisão desgraçada, porque é uma ofensa para ele ser chamado de marxista. O físico não pode ser marxista ou algo nesse sentido. E ele está me chamando, tá me chamando do quê? Muito bem, já essa pessoa já não está gostando desse governo. E vejam, são físicos teóricos, é o Sheldon Cooper, que nunca tomou uma posição política, e o Sheldon Cooper já é chamado de marxista. Isso eles vejam um absurdo em que vamos nesse atual momento do mundo. Estou dizendo para as senhoras e para os senhores é que eu tenho muita esperança. A desesperança do capitalismo. Essa desesperança é uma esperança muito diferida, muito específica, que talvez em algum momento da história nós vençamos. Só que eu tenho muita esperança no presente momento, porque o nosso quadro de derrocada foi tão rapidamente imediato, e as esperanças, como disse o Ciro agora há pouco, foram esperanças tão construídas no cabo de 10, 15 anos. Tem gente na faculdade cujo pai está feliz e está com medo agora do filho não se formar, porque não tem ProUni, não tem FIES, não tem mais nada. Essas esperanças eram tão grandes, elas foram cortadas tão imediatamente, que é mais fácil emendarmos a esperança e continuarmos vivendo, do que observarmos a hecatombe que nós temos aqui. Um avião a 800 por hora, é mais fácil ele retomar o ritmo do que cair assim de ponta. Quase não há nenhum caso. Quase. Pode ser o caso do Brasil. Só que eu vou dizer para as senhoras e para os senhores que eu tenho esperança em outro nível. Esse salão do livro político, para concluir, dizer para todos e todas aqui presentes, é porque ler hoje é um dístico da esperança. Pensar é um dístico da esperança. Falar é um dístico da esperança. Dar a mão, poder olhar no olho um do outro, como estamos aqui fazendo nesse momento, é dizermos nós que somos centenas. Se falarmos claramente, na linguagem que o povo entende, nós não somos nem sequer milhares, nós somos milhões, e aí os que são os nossos inimigos, eles juntam um auditório como este, e o resto do Brasil inteirinho somos nós. Muito obrigado.